É um absurdo sem precedentes. O Brasil está à beira de um dos momentos mais sombrios e revoltantes de sua história política. O Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, acaba de acelerar um julgamento que pode selar o destino do ex-presidente Jair Bolsonaro em tempo recorde. O que estamos presenciando não é um julgamento legítimo, mas um verdadeiro tribunal de exceção, uma armação descarada para desmoralizar e silenciar o maior líder da direita brasileira. Isso não é justiça, é uma caçada implacável e sem escrúpulos. Nunca antes na história do Brasil, um processo foi conduzido com tamanha rapidez e parcialidade, e isso escancara um sistema viciado, onde a lei serve apenas como instrumento de perseguição contra adversários políticos. O plano está claro: destruir Bolsonaro, impedir qualquer chance de seu retorno em 2026 e, acima de tudo, calar aqueles que ousam desafiar o establishment. O país inteiro está prestes a assistir a um golpe jurídico disfarçado de julgamento, um espetáculo grotesco de injustiça que marcará para sempre a política nacional. Marque essa data em vermelho no calendário: 25 de março. Esse será o dia em que a farsa será oficializada, quando o STF dará início ao julgamento relâmpago, que pode transformar Bolsonaro em réu da noite para o dia. Mas veja o absurdo. Estão acusando o ex-presidente de articular uma suposta tentativa de golpe para anular as eleições de 2022. Sim, é isso mesmo. E tudo baseado em interpretações tendenciosas e recortes manipulados. O tribunal, que se arrasta por anos para julgar políticos da esquerda, agora consegue organizar 3 sessões extraordinárias em tempo recorde para esmagar Bolsonaro. Você realmente acredita que isso é uma coincidência? Acha que é um procedimento normal? Claro que não. O sistema está operando a todo vapor para um único objetivo: eliminar Bolsonaro do cenário político de uma vez por todas. Enquanto isso, Lula e seus aliados seguem impunes, governando com uma blindagem jurídica absurda, rindo da cara do povo. O Brasil está sendo jogado no abismo da insegurança jurídica e da parcialidade descarada. Preste atenção neste detalhe chocante. O ministro Cristiano Zanin, indicado pessoalmente por Lula, marcou a primeira sessão para 9 horas e 30 minutos da manhã do dia 25. Mas não para por aí. Poucas horas depois, às 14 horas, ocorre outra sessão. E como se isso já não fosse ultrajante o suficiente, no dia seguinte, às 9h30 da manhã, mais uma rodada desse teatro político nojento. Em apenas 48 horas, Bolsonaro pode ser transformado de acusado a réu, sem direito a um julgamento justo, sem direito a uma defesa ampla, sem qualquer isenção por parte de um tribunal que já tem seu veredicto pronto. Agora faça um exercício simples. Compare esse julgamento acelerado com outros casos envolvendo a esquerda. O STF levou 3 anos para simplesmente analisar uma denúncia contra Renan Calheiros por desvio de dinheiro público. Mas quando se trata de Bolsonaro, a justiça resolve operar na velocidade da luz? Isso é uma piada. O Brasil inteiro está sendo testemunha de um esquema nojento, um ataque direto contra a democracia e contra milhões de brasileiros que querem um país livre da influência da velha política corrupta. O maior escândalo jurídico da história. Você precisa entender a gravidade do que está acontecendo. O STF, que se arrasta para julgar casos de corrupção envolvendo aliados da esquerda, agora está disposto a colocar todo o seu peso e influência para garantir que Bolsonaro seja crucificado politicamente em tempo recorde. Isso nunca aconteceu antes. Processos que normalmente levariam anos estão sendo atropelados em questão de dias. A máquina da justiça está operando como um rolo compressor, esmagando qualquer vestígio de imparcialidade e transformando o sistema jurídico brasileiro em um instrumento de vingança política. O que estamos testemunhando não é um julgamento, é um abate público. Querem fazer de Bolsonaro um exemplo, uma vítima exposta para que ninguém mais ouse desafiar o sistema. Você acha que isso vai parar por aqui? Se eles conseguirem esmagar Bolsonaro dessa forma, quem será o próximo? Qualquer um que se oponha ao esquema pode ser o novo alvo. Isso não é sobre Bolsonaro. É sobre o futuro da democracia no Brasil.
A pergunta que não quer calar: isso é justiça ou perseguição política? Se ainda restam dúvidas de que estamos diante de um plano meticulosamente arquitetado para destruir Bolsonaro, basta olhar para a vergonhosa diferença de tratamento entre ele e os aliados da esquerda. Você sabia que denúncias contra políticos como Renan Calheiros, envolvidos até o pescoço em escândalos de corrupção, ficaram engavetadas por anos no STF? No caso de Renan, por exemplo, a denúncia foi feita em 2013 e só foi analisada em 2017. Mas como num passe de mágica, quando se trata de Bolsonaro, o tribunal consegue operar com uma rapidez impressionante. Por quê? Porque não é um julgamento comum. É um processo político disfarçado de legalidade. O STF simplesmente ignora qualquer vestígio de isenção e age como um braço da esquerda, executando um plano que já estava desenhado desde que Bolsonaro deixou o poder. A ordem é clara: fazer dele um criminoso antes que o povo tenha chance de votar nele em 2026. O Brasil está diante de uma farsa judicial sem precedentes. Uma ação orquestrada para eliminar do cenário o único líder da direita que ainda representa uma ameaça real ao sistema. Um jogo marcado. O STF já decidiu o resultado antes mesmo do julgamento. Se alguém ainda acredita que esse julgamento será justo, precisa abrir os olhos imediatamente. O veredito já está selado. A imprensa militante já vem preparando o terreno, dizendo que a tendência é de que a denúncia contra Bolsonaro seja aceita por unanimidade. Mas será mesmo apenas uma tendência? Claro que não. Isso já estava escrito no roteiro muito antes de qualquer sessão começar. O processo foi estrategicamente conduzido para a primeira turma do STF e não para o plenário completo, justamente para evitar qualquer possibilidade de discordância. Escolheram os ministros certos, blindaram qualquer chance de contestação e prepararam tudo para que Bolsonaro seja feito de réu sem resistência. Isso não é justiça, é um tribunal de exceção. O Brasil nunca viu algo assim. O que está em jogo aqui não é apenas o destino de Bolsonaro, mas o próprio conceito de democracia e separação de poderes. Se essa farsa seguir adiante, significa que o Supremo Tribunal Federal pode decidir arbitrariamente quem pode ou não disputar eleições no país. E se hoje é Bolsonaro, amanhã pode ser qualquer outro adversário político da esquerda. Uma manobra sem precedentes. O STF está atropelando as regras do jogo. Nunca antes na história do Brasil, um julgamento dessa magnitude foi conduzido com tamanha urgência artificial e parcialidade escancarada. O que está acontecendo agora é um teatro jurídico cujo enredo já foi escrito muito antes das sessões sequer começarem. E o pior, Bolsonaro está sendo julgado sem ter pleno acesso às provas. Isso mesmo. Os advogados de defesa repetidamente denunciaram que não receberam todas as provas do processo, enquanto a Polícia Federal e a PGR tiveram meses para analisar documentos, montar a acusação e construir a narrativa que querem empurrar para a opinião pública. Ou seja, Bolsonaro será julgado em uma cortina de fumaça, sem direito a se defender adequadamente. Quando na história do Brasil vimos algo parecido? Quando um ex-presidente foi colocado contra a parede de forma tão covarde e injusta? Isso é uma afronta direta ao Estado de Direito, um atentado contra as bases da democracia e um precedente perigosíssimo para todos os brasileiros. Se um ex-presidente pode ser alvo de um julgamento sumário, o que impede que qualquer um de nós seja o próximo alvo desse regime de exceção? A verdadeira motivação: impedir Bolsonaro em 2026 a qualquer custo. Agora chegamos ao ponto central dessa trama sombria, onde os interesses de uma classe política desesperada estão sendo colocados em jogo para destruir a possibilidade de um futuro político para um dos maiores líderes da direita brasileira. Por que tanto desespero para julgar Bolsonaro agora? O que motiva uma pressa tão insana, onde a justiça e o equilíbrio são completamente atropelados em nome de uma agenda política? A resposta é clara e já foi revelada, sem qualquer dúvida, pelos próprios aliados da esquerda. Eles sabem que Bolsonaro, em 2026, será a maior ameaça ao domínio do poder
que eles tanto tentam preservar. Eles têm medo. Medo de que ele se recupere, de que o povo o escolha novamente e que a direita recupere o controle do Brasil. A estratégia deles é cruel, mas objetiva. Destruir a imagem de Bolsonaro, transformá-lo em réu e, acima de tudo, impedir sua candidatura de forma permanente, antes mesmo de a população poder tomar a decisão nas urnas. Não se trata mais de um simples julgamento, mas de uma manobra política coordenada, com o único objetivo de tirar Bolsonaro do jogo político de uma vez por todas. E não pense que isso é uma mera especulação, porque vários membros da base governista já deixaram claro, em conversas nos bastidores, que a ordem é eliminar Bolsonaro o mais rápido possível, sem hesitar. Eles não querem esperar até 2026. Eles querem garantir que, antes mesmo das eleições, a direita seja silenciada e o controle da esquerda seja perpetuado. Mas não pense que isso para por aqui. O que estamos presenciando é o uso descarado da justiça como arma política, manipulando processos, acelerando julgamentos, ignorando regras e forçando um veredito que já foi decidido muito antes do primeiro dia de julgamento. Se Bolsonaro for condenado e impedido de concorrer, o que vem depois? Eles vão atrás de seus aliados? Vão caçar qualquer um que se oponha a esse esquema de poder? Isso não é apenas um ataque a Bolsonaro, é um ataque ao direito de escolha de milhões de brasileiros.